Olá, queridos, sejam bem-vindos à palestra O Sucesso da Disciplina. E é interessante porque é um assunto muito controverso, né? Nem todo mundo gosta de ouvir falar sobre disciplina. Mas eu quero falar isso com vocês. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui que ele tem uma convicção de que a obra que Deus começou será completada por ele. E eu tenho aprendido que o nosso problema não é um problema de convicção, mas o nosso problema é que muitas vezes nós temos mais convicções do que compromissos. E Paulo, ele tinha convicções e compromissos. E hoje em dia nós não vemos muitas pessoas compromissadas. Por quê? Porque não há convicções. E nós não podemos ter muitas convicções sem compromissos. Por quê? Guarda essa frase. Porque só os meus compromissos revelam as minhas convicções. Se nós temos convicções de que Jesus vai voltar e de que Ele quer nos usar para causar um impacto na nossa sociedade, nós precisamos ver onde está o nosso compromisso de agir conforme Ele tem nos treinado. E treinamento, querido, eu acredito que você está tendo, porque você tem um site todo de treinamento de liderança à sua disposição. Mas a pergunta que eu te faço é: você tem aplicado o que você tem aprendido? Eu creio que muito conhecimento é bom, mas muito conhecimento sem aplicação chega a ser trágico. Porque muitos não... A pergunta aqui, por que muita gente não aplica o que aprende? Porque aplicar dá trabalho. Agora, o que o apóstolo Paulo nos diz? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo, ele prosseguia porque ele tinha uma convicção de onde ele iria chegar. E mesmo que fosse cansativo, ele tinha compromisso com a sua convicção. O compromisso que Deus requer de nós não tem a ver com a sua igreja, mas com o futuro. Não tem a ver com o seu pastor, mas como que Deus usa o seu pastor para te mostrar onde Ele quer te levar. E sabe qual que é o problema? É que muitas pessoas são boas para começar algo, mas não são boas para terminar aquilo que começaram. E para Deus, a forma que nós terminamos importa e importa muito. Eclesiastes 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu início, do que o seu princípio. E por que as pessoas começam e não terminam? Por que as pessoas começam algo e não terminam? Porque não se trabalha com disciplina. E é interessante porque a disciplina caminha junto com a sabedoria. Provérbios 4, 7 diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire